Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar o conteúdo teórico sobre Shiatsu, lembrando que foi combinado em sala de aula, que eu manteria o conteúdo teórico online e o conteúdo prático eu deixaria para que a gente abordasse durante os nossos horários de aula, ok? Fico à disposição para qualquer dúvida, a qualquer momento pelo WhatsApp, eu demoro um pouquinho para responder, mas nas aulas práticas também posso tirar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, ok? Antes de iniciarmos e falarmos sobre o Shiatsu, é necessário que vocês compreendam o fator da medicina tradicional chinesa. Essa é uma técnica milenar, ou seja, em vigência há mais de 4.000 anos, que se fundamenta na estrutura, chamada teórica e sistemática, de caráter filosófico, que tem como base o reconhecimento das leis fundamentais que governam o funcionamento do nosso organismo. Para a medicina tradicional chinesa, eles entendem que a interação entre os ciclos da natureza, elementos da natureza, as energias positivas ou negativas, o yin e o yang, eles interagem como fontes energéticas ou fluxos energéticos corporais, dando assim a capacidade de manutenção de saúde dentro do nosso corpo, criando assim diversos métodos para reequilíbrio da energia vital ou chamada energia Qi. Essa chamada energia Qi ou Qi é uma energia que circula por todo o nosso corpo de forma tridimensional, da cabeça aos pés, através de canais que são chamados canais meridianos. Canais esses que têm ramificações e que se conectam aos órgãos vitais. Esse fluxo de energia vital é uma energia que circula continuamente do nosso corpo, ora com maior concentração ou com uma energia elevada, aumentada, e ora com essa energia um pouco mais diminuída. A manutenção dessa fluidez energética é que permite a vida, né, desde o nível celular até o nível orgânico, e a rigidez, ou seja, a fluidificação e capacidade de manutenção da vida e das funções físicas e corpóreas. Se a gente sabe que a energia vital ela necessita estar aumentada ou diminuída mediante ao fluxo contínuo e constante, traçou-se para a medicina tradicional chinesa a teoria do Yin e do Yang. A teoria do Yin e do Yang, ela diz que as energias vitais, elas são descritas como energias positivas ou negativas, mas por favor tirem a mitificação de positivo bom e negativo ruim. A teoria do Yin e do Yang, ela traça alguns perfis para cada perfil energético, sendo a energia Yang uma energia descrita como agitada, forte, quente, né? Algo que causa um aumento dos batimentos cardíacos, que leva a uma atividade um pouco maior, o aumento do metabolismo, e a energia Yin, uma energia mais calma, fraca, fria, úmida, né? Que tem mais características com diminuição do ciclo circadiano, à noite, temperaturas mais frias, o que está em comum acordo com o fluxo energético, né, do meio ambiente. Se você for pensar em calor, agitação, sol, automaticamente verão, e energias mais calmas, fracas, frias, úmidas, mais voltadas para o inverno. E utiliza-se essa relação entre energias de maior ou menor concentração para reequilibrar ou para manutenção do equilíbrio físico corporal durante o fluxo energético do Qi. A energia Qi, ou a união do Yin e do Yang, ela está contida em todos os elementos que compõem a nossa existência física ou até a nossa matéria física.
Existem diversas pesquisas que caracterizam ou que tentam catalogar esse fluxo energético, né, conseguindo dividir os átomos em polos positivos e negativos e subentendê-los com o fluxo de energia Qi. Algumas dessas pesquisas ainda não apresentam uma boa vigência e descrição, né? Então não conseguem caracterizar ou catalogar esses fluxos e polos energéticos com uma capacidade tão desenvolvida, mas observa-se um fluxo energético constante e a necessidade de interação entre energia Yin e Yang. A energia Yin e Yang são energias que ao mesmo tempo são opostas e complementares, né? A energia, o significado no caso do Yin Yang corresponde, pela medicina tradicional chinesa, a lados ensolarados e ensombrados, né? Ou com sombra de uma mesma montanha. Existem diversos fenômenos científicos que podem ser comprovados, como por exemplo o nosso ciclo circadiano, em que você tem horários do dia ou períodos do ano em que nós temos maior pico de fluxo energético ou maior capacidade de desenvolvimento, de raciocínio, por que é melhor estudar de manhã, por que é melhor trabalhar à tarde, enfim, podendo ser variado entre as pessoas. Por que pré-determina-se tantas horas de sono? Por que a noite é melhor para dormir do que de dia? Né? Que comprovam o fluxo dessa energia e a necessidade de reequilíbrio estrutural. Também cria-se pela medicina tradicional chinesa o sentido de Qiyou e Jitsu. O Qiyou é a coerência da energia, o equilíbrio entre energias Yin e energias Yang. Já o Jitsu é a descrição do seu excesso ou pontos de excesso que podem causar desequilíbrios, afetando a totalidade do equilíbrio energético corporal. Uma das questões do Shiatsu é que ela é uma técnica de terapia manipulativa, ou seja, uma técnica massoterapêutica, em que com a utilização das mãos nós podemos estimular esses canais ou esses meridianos de fluxos energéticos e que durante a sua manipulação o indivíduo pode apresentar quadros de dor ou alteração de sensibilidade nos canais, sendo interpretados como áreas de Qiyou e de Jitsu, não é? Por exemplo, no meridiano equilibrado, podemos ter a energia de fluxo tanto equilibrada, sendo descrita como Qiyou, ou energia excessiva, sendo descrita como Jitsu. Enquanto você pressiona um meridiano, o paciente, o cliente que você estiver manipulando, pode referir alguma alteração sensitiva. Então já fica uma dica aí durante a aula prática ou conforme vocês forem manipular os seus pacientes, durante a palpação deixe-o livre para referir, né? Tá com dor, tá com incômodo, é uma sensação prazerosa, nossa, aperta aí até alivia, o que quer que tenha levado ele a procurar o Shiatsu. Lembrando também que a sensibilidade sobre flacidez e rigidez também servem como base ou parâmetro para observar se existe fluxo energético aumentado ou diminuído nesses canais. Durante a manipulação, nós tentamos tanto estimular como sedar os meridianos. Você vai estimular meridianos que apresentem com concentração energética reduzida ou abaixo do esperado, obviamente, e tentar tonificar áreas e meridianos que vão apresentar-se com concentração energética reduzida. Então, observa-se, por exemplo, que durante a palpação, em meridianos que apresentam-se com concentração de energia em um local de pele mais fria, baixa sensibilidade ou até áreas de anestesia, você vai realizar um toque mais profundo, mais lento sobre a região da pele e na região do tsubo, que eu vou explicar o que é já, manipulações em sentido horário, na tentativa de ofertar ou tonificar esse meridiano.
Já em meridianos de característica Yang, a pele vai estar excessivamente quente, normalmente com uma hipersensibilidade local. Aqui trabalha-se com movimentos rápidos e vigorosos, né, com uma velocidade um pouco mais acelerada, e no Tsubo, movimentos anti-horários. Mas o que são tsubos? Os tsubos são pequenos pontos que ao longo de um canal ou ao longo de todo um meridiano por onde flui a energia aqui, nós temos áreas de acesso energético corporal que podem ser estimulados por dígito-pressão ou pela utilização das agulhas de acupuntura. Basicamente, os tsubos são os pontos de acupuntura, aonde a energia tem maior concentração e que durante a sua manipulação, esses pontos passam a liberar, ou seja, eles passam a não represar concentrações energéticas, facilitando todo o seu fluxo. Esses pontos, pela medicina ocidental, observa-se uma resistência elétrica menor. Existem, inclusive, equipamentos que podem facilitar, específicos da acupuntura, a avaliação de áreas de tsubos, mas são áreas que durante a palpação, muitas vezes você vai sentir uma tensão abaixo do seu dedo diferenciada, né? E eles funcionam como amplificadores, como eu disse, para a passagem da energia vital, que é o Ki. Descrevendo de uma forma mais simples, é o que justifica, por exemplo, por que uma compressão de uma região distal, por que o estímulo de um ponto próximo do tornozelo, do punho ou até mesmo na orelha podem influenciar esses órgãos internos, como rim, bexiga, fígado. Aqui você tem a comprovação de que esses pontos da acupuntura ou esses tsubos, quando bem estimulados, pelo uso de agulhas terapêuticas, pelo uso da dígito-pressão, que é a compressão com o seu dedo ou outras formas de estimulação, vão causar uma melhora da função vital de alguns órgãos ou vísceras em decorrência da estimulação energética por este meridiano. Até agora falamos de partes separadas, mas é importante que vocês entendam o que são os meridianos. Os meridianos são canais de energia que se distribuem pelo corpo todo para serem ofertados entre todas as células essa energia vital, permitindo um funcionamento físico e corpóreo ideal. Esses meridianos basicamente são os canais de fluxo energético, tanto de energia yin e yang, ou seja, do Ki, e que fornecem um fluxo energético adequado e compatível com uma vida normal e uma atividade física e corpórea adequada. A deficiência dessa circulação energética do Ki, ou bloqueio energético, podem ocasionar deficiências físicas. E eu não estou falando de portador de deficiência como autismo ou não são fontes de tratamento, tá? Mas pensa numa disfunção como dores articulares, como quadros de cólicas constantes, enxaquecas que não têm um fundo neurológico, ou não tem um trauma associado, quadros de tendinopatia, fibromialgia, dores corporais ou desequilíbrios. Eu tenho muita gastrite, eu tenho intestino preguiçoso, mas durante a avaliação ou quando você está conversando com a sua cliente, você não observa uma alteração alimentar que justifique esse déficit ou essa deficiência. E sim, observa-se que existe um desequilíbrio orgânico em que pode favorecer o surgimento de distúrbio na saúde do indivíduo. Se a gente pensar que um quadro de constipação intestinal pode gerar uma distensão abdominal, formação de gases constantes, essa formação de gases podem gerar cólicas e dor. Se nós pensarmos em quadros de cefaleia, que são dores de cabeça, não tem um histórico ou algo que descreva essa cefaleia, mas todo dia quadro de dor de cabeça, alterações de campo visual, eu tô com dor de cabeça que eu preciso ir no oculista, oftalmo, né, perdão.
Essas descrições são feitas como base na deficiência ou desequilíbrio de fluxo energético. Aí a medicina tradicional chinesa, ela entende que existem necessidades de readaptação, ou seja, de reequilíbrio energético, com utilização de diversas formas, tanto a reflexologia manual e podal, a utilização da auriculoterapia, a acupuntura e o shiatsu em si. Essa é uma técnica de terapia manual ou terapia manipulativa, massoterapia, que é utilizada com pressões específicas em áreas denominadas meridianos ou os meridianos. Ela pode ser feita de diversas formas, com a ponta dos dedos, cotovelos e até o joelho. Padroniza-se, né, a utilização das pontas dos dedos, ou seja, da digitopressão, para evitar aparecimento de eczema, para que você não machuque o paciente e não cause dolorimento excessivo. Mas se vocês pesquisarem na internet, buscarem por vídeos de aplicação de shiatsu, vocês vão ver que os chineses antigos utilizam cotovelos, inclusive a região de seus calcanhares e joelhos, para a estimulação desses canais de meridiano. Apesar do shiatsu ser utilizado pela medicina tradicional chinesa, ela tem origem no Japão e ela é baseada na pressão não apenas dos dedos, como de outras regiões corporais, porém a descrição do seu nome, Shi, dedos, Atsu, pressão, descreve a manipulação e a pressão realizada pela polpa dos dedos, e a polpa é a região da digital, na região dos meridianos ou percorrendo esses meridianos. O shiatsu, assim como outras técnicas utilizadas na medicina tradicional chinesa, não se fundamenta no modelo biomédico que a gente observa, não é? Ela baseia-se na concepção oriental de que a deficiência são faltas ou excesso, no caso bloqueio energético, bem como o tratamento e a cura de diversas disfunções se dá através do reestabelecimento dessa energia vital. Ela busca o fenômeno que provocou essa alteração física ou esse quadro de doença física na tentativa de reequilíbrio energético, tanto diminuição do excesso energético como o aumento de fluxo de energia vital, que pode estar diminuída em algum meridiano localizado ali. E aí lembra, né? Falta de energia, pele fria, baixa sensibilidade. Regiões com excesso energético, pele extremamente aquecida, não é? Com excesso de sensibilidade, muitas vezes uma sensibilidade descrita como dolorosa. Mas é claro que a medicina ocidental, ou seja, essa que a gente observa todo dia, precisava muitas vezes de uma comprovação para descrever os efeitos desse tipo de técnica. E existem os mais diversos. O principal é a descrição da diminuição de quadro doloroso através de liberação dos chamados opioides endógenos. Esses opioides causam tanto diminuição de quadros dolorosos locais na área de aplicação, como em regiões sistêmicas, também comprovado pelas técnicas de massoterapia, massagem clássica. Observa-se também a ação dos pontos de acupuntura quando você estimula tanto manualmente como fisicamente esses pontos de acupuntura e que vão causar diminuição de quadros de espasmo muscular, inibição de pontos gatilho miofacial, redução do excesso de tônus muscular, aqueles músculos espasmados, excesso de quadro doloroso, facilitando o dia a dia ou a vida do seu paciente, diminuindo quadros de dor musculoesquelética, melhorando a sensibilidade local. O objetivo principal do shiatsu é restaurar o equilíbrio orgânico e não tratar um sistema físico de caráter isolado. Ele trabalha o reequilíbrio da energia vital, né? Tanto desbloqueando áreas que estão represando o fluxo do Qi, quanto
diminuindo ou reequilibrando áreas que têm o excesso do fluxo energético, restabelecendo assim o equilíbrio relativo entre todas as áreas corpóreas, musculares, articulares, órgãos vitais, vísceras. Os principais benefícios estão associados à melhora da flexibilidade do tecido epitelial, que é a área de manipulação de vocês, a pele, a melhora da circulação local, o auxílio na recuperação e no reequilíbrio energético para favorecer sistema músculo-esquelético, ossos, articulações, músculos, sistemas digestivos, endócrinos, neurológicos, e a liberação de neurotransmissores como as endorfinas e as serotoninas, que vão dar uma sensação de melhora de quadros dolorosos, melhora de sensibilidade, que vão favorecer, né, a não alteração física e corpórea por não estimular, por não inibição reflexa ocasionada por dor. As principais evidências da utilização do shiatsu estão nas mobilizações desses neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar e diminuição de quadro doloroso, tanto na região central, cérebro e coluna, como na região periférica. As principais doenças pesquisadas com a utilização de shiatsu são quadros de dor crônica, depressão, hipertensão, os quadros reumáticos como artrites, artroses, quadros de processos inflamatórios, principalmente de caráter crônico, os distúrbios do sono, doenças como esclerose múltipla, quadros de câncer e AIDS. Entendam que em doenças como as descritas aqui, esclerose múltipla, câncer e o HIV, você não consegue reverter a doença, mas o reequilíbrio energético favorece com que a doença não tenha uma evolução tão rápida e nem tão abrupta, bem como existem possibilidades de utilização dessa possibilidades não, essa é uma técnica que é utilizada muitas vezes como forma paliativa. Então, observem que esses doentes fazem uso de grandes quantidades medicamentosas para se manter bem. Outros remédios para aliviar um quadro de dor, outras medicações para diminuir uma dor de estômago, uma enxaqueca secundária mesmo a esse tipo de patologia, vai levar a um excesso medicamentoso e piorar muitas vezes quadros em rim, fígado, né, e até intestinos, podendo ser utilizado como uma grande ferramenta no tratamento de pacientes que apresentam esses outros quadros, favorecendo uma melhora da qualidade de vida geral. Então, que fique bem claro, ela não trata, ela não cura esclerose múltipla, câncer e AIDS, mas é uma ferramenta importantíssima durante a vida desses indivíduos. Durante a vida deles, para que eles não tenham uma piora da sensibilidade, por exemplo, dolorosa, ou outros distúrbios como eu descrevi, né, de sistema gastrointestinal, quadros de dor crônica, que podem vir associados tanto aos desequilíbrios emocionais ocasionados por essas patologias, como pelos quadros de excesso de uso medicamentoso. Só o fato de você manipular com as suas mãos o tecido epitelial ou esses meridianos, você vai gerar uma frequência entre 2 e 3 Hz de manipulação, que vai atuar diretamente nas fibras nervosas do sistema nervoso periférico, que vão conduzir diminuição de dor, né, e melhora da sensibilidade ou um alívio localizado nessas regiões. Essas reações estimulam a liberação de substâncias analgésicas que vão estimular o sistema nervoso central, cérebro e coluna, a controlar os quadros dolorosos ou a reestabelecimento das funções de órgãos internos, como estômago, intestino, fígado, né? Esses opioides endógenos que são liberados, em especial a beta-endorfina, metencefalina, dimorfina, encefalina, são responsáveis por estimular um relaxamento corporal mais efetivo e profundo,
Alguns casos pode causar sonolência, o alívio de tensões físicas e aí facilitando o fluxo do Qi ou o fluxo energético sobre esses canais ou sobre esses meridianos. Existe também um mecanismo que explica que durante a manipulação, os efeitos da massagem ou dessa massagem sobre a pele estimulam substâncias vasoativas. Então, estimulam os vasos sanguíneos com o aumento da perfusão sanguínea, a melhora da oxigenação e da nutrição dos tecidos que você vai estimular, o que facilita a oxigenação, troca metabólica e retorno sanguíneo e linfático da concentração líquida dos tecidos que ficam localizados ali. Existem diversas indicações. Essas são as indicações que aparecem comprovadas na literatura científica, mas muitos outros podem ser utilizados. Lembrando que o shiatsu, né, para os japoneses ou para os chineses, são utilizados como fonte de tratamento para o reequilíbrio energético e não necessariamente para curar patologias ou doenças, né? Então, harmonização interior, reequilíbrio do centro de energia, tratamento do estresse físico e mental, desenvolvimento de consciência, sensibilização corporal, a eliminação de toxinas ou como fonte de detox, alívio de dores e até o controle dessa hipersensibilidade dolorosa, essa sensação de carregar o mundo nas costas, esse peso sobre os ombros, cabeça, entre outras patologias, que, como vocês observam, estão muito vinculadas a quadros de dores músculo-esqueléticas de caráter mais crônico e que, hoje, apresentam-se como uma das principais causas de alteração ou de procura de tratamentos alternativos, como terapias de spa, técnicas de massoterapia. Mas não se iludam, tá? Não é realizando uma sessão de shiatsu que todos os problemas das pessoas vão estar resolvidos. Observa-se muito que, apesar dos relatos de bons resultados de alívio de dor, a gente pode ter algumas desvantagens, uma vez que o efeito ele varia de pessoa para pessoa, podendo não promover uma analgesia completa. Vamos traçar uma linha de raciocínio. Se existe um desequilíbrio energético de longa data, não é uma sessão que vai reequilibrar por completo a energia deste indivíduo, não é? Muito provavelmente vai facilitar o fluxo energético, mas as áreas de tsubos que mantenham o represamento ou a retenção desse fluxo energético, consequentemente, vão se manter por tempo prolongado. Em alguns casos, são necessárias várias aplicações dessas energias vitais para que haja alívio de dor e para que algumas pessoas observem que o método não é tão eficaz, várias aplicações para observar que existe a eficiência desse método. Então, muitas pessoas descrevem que a acupuntura não é eficaz, o shiatsu não serve, é reflexologia, porque se submete a 1-2 sessões, né? E mantendo ali comportamentos alimentares, estresse físico e mental constante que vão impedir com que essa manutenção do fluxo vital seja um fluxo normal e que favoreceria a saúde física do indivíduo. Portanto, é sempre importante descrever que para suas clientes que uma sessão não vai ocorrer mudanças, que provavelmente vão ser necessárias mais de um encontro ou a manutenção disso uma vez por semana, 15 dias, uma vez por mês, para que exista esse reequilíbrio energético mais fluido. Bom, como vimos, os meridianos são os locais de fluxo de energia vital. Se nós sabemos que a energia vital, ou a nossa energia, interage com o nosso ambiente, interage com o nosso ciclo circadiano, interage com os elementos da natureza, com o meio ambiente, a gente precisa entender que cada meridiano está associado a uma energia yin yang e alguns elementos que estão contidos no nosso meio ambiente, não é?
Cada meridiano ele tem uma característica própria, que a gente vai observar agora à frente, e está associado a um órgão ou uma função chamada psicofísica específica. Quando você estimula um ponto ou um tsubo situado no meridiano, você não está apenas estimulando aqueles nervos periféricos que levam à sensibilidade dolorosa que a gente descreveu no slide anterior. Você também vai estar estimulando o fluxo energético que corresponde a um órgão, que corresponde a uma região, que corresponde à manutenção de uma atividade energética para restabelecimento físico e funcional de uma região ou de uma área corporal. E aí eu vou pedir a atenção de vocês que, se um local, um tsubo comprimido, estiver com quadro doloroso excessivo durante o toque físico, vocês vão trabalhar em áreas, em outros meridianos que cruzam esse ponto doloroso, ou tentar estimulá-lo com uma pressão da polpa dos seus dedos menor do que outras áreas. Então aqui está uma tabela que descreve os nossos 12 meridianos e ao lado uma foto de um mapa anatômico desses meridianos energéticos, sendo 12 meridianos que compõem os órgãos e vísceras corporais e mais 2 meridianos chamados de vaso governador, que é um meridiano 100% yang, e o vaso da concepção, que é um meridiano 100% de fluxo energético yin. Eu peço que vocês leiam essa tabela com uma maior atenção, observando que cada pulmão tem a sua descrição energética e quais dos elementos da natureza ele tem maior afinidade. O meridiano do pulmão é um meridiano que descreve, sendo um dos primeiros meridianos a serem estimulados, por ser uma área de absorção de energia vital. Entende-se que no pulmão absorve-se a energia vital durante a entrada ou a troca gasosa que é realizado nesse órgão, né? Quando você puxa o ar, subentende-se para a medicina tradicional chinesa de que você puxa, você inala a energia que está contida no nosso meio ambiente. Aqui é um meridiano que está relacionado com o mundo interno e externo, pela troca de gases que nós temos. Então, deficiências energéticas ocasionadas por não aceitação de mudanças de fluxo de vida, mudei de emprego, meu filho saiu de casa, meu marido isso, meu periquito, meu papagaio, podem manifestar-se com quadros dolorosos. Está muito relacionado o meridiano do pulmão com tristezas e as aceitações. É um meridiano que deve ser sempre estimulado porque ele estimula a purificação, ou seja, a diminuição de toxicidade energética de todo o fluxo Qi, através da alteração, absorção de oxigênio, liberação de CO2, que são feitas por esse meridiano, ou seja, por esse órgão. Os órgãos que estão relacionados ao estímulo do pulmão são, obviamente, o próprio pulmão, as vias aéreas, então traqueia, nariz, boca, quadros de sinusite, faringites que podem se manifestar constantes e alterações na pele. Locais de pele excessivamente seco, locais de pele com desidrose, quantidade de perda líquida muito grande, ou pele excessivamente acneica, peles com grandes concentrações de produção de muco, você pode tentar estimular esse meridiano para restabelecimento do seu fluxo energético. Esse essencialmente é o meridiano yin, Relaciona-se com alterações emocionais como angústias, tristeza, pranto. Ele atua sobre os distúrbios respiratórios, e comanda os pulmões, vias aéreas e pele, como eu já disse anteriormente. Está associado aos elementos da natureza com o metal.
A principal estação do ano que rege o pulmão seria o outono, e ele governa o Qi pela respiração, controlando vasos sanguíneos, a dispersão e a descida do Qi, bem como dos fluidos corpóreos. O meridiano do intestino grosso está associado ao elemento metal também, assim como o pulmão. Mas ele é um meridiano essencialmente yang, diferente do pulmão, ou seja, ele é o seu complementar. Ele trabalha com absorção de líquidos e eliminação de resíduos pesados, também captando energia Qi. Existe a eliminação de energias estagnadas por eles e relaciona-se com uma tensão emocional, muito associada ao estresse emocional, e atua nas doenças da região superior corporal, ou seja, da linha da cintura para cima. Está muito associado à negatividade, à insatisfação que o indivíduo possa estar manifestando. É uma área diferente do pulmão. O pulmão ele absorve energia, já o meridiano do intestino grosso ele dispersa, ele joga fora o excesso de energia. Tá? Quer saber se o indivíduo está com diminuição de captação energética ou excesso dela? Estimule esses dois meridianos, lembrando que tem que ser feito de um lado e do outro, tá? O meridiano do estômago é um meridiano de caráter yang, ou seja, uma energia mais elevada, uma energia mais quente, está associado ao elemento terra e ele comanda a função do estômago, do duodeno, ou seja, as funções digestivas, ele transforma os alimentos. Atua no caráter psíquico com a digestão, né? Ou o ato de você digerir físico, emocionalmente, mentalmente, todos os seus processos de vida, né? A concentração mental, as ideias, as moléstias, de forma geral, podem ser tratadas pela estimulação desse meridiano. Se você observar que ele é um meridiano que percorre o corpo de forma completa, iniciando-se da base da face, né, do ponto central da cabeça, por toda a região de face e descendo até a ponta do segundo dedo do seu pé, ele estabiliza corporalmente o indivíduo de forma tridimensional. Né? Ele está relacionado também à questão de ovários, lactação e ao ciclo menstrual de muitas mulheres. Muitas mulheres que apresentam-se durante o processo de a menopausa ou início da menarca podem apresentar regiões de tubos hipersensíveis dentro desse meridiano, ok? Devendo ser estimulado para a melhora da sensibilidade local. O baço pâncreas é um meridiano complementar ao estômago, também regido pelo elemento terra, mas aqui de energia yin. Ele rege o desenvolvimento mental, moral e intelectual do indivíduo, trabalha sob a sua concentração e está também associado ao aparelho genital e aos hormônios sexuais, né? Assim como o estômago. Ele é mais utilizado na atuação contra enjoos, quadro de indigestões, diarreias, indisposição física e corporal generalizada e as doenças da parte central corporal. Ele comanda a função combinada dos órgãos. O baço, ele atua na regulação sobre o sangue, a região do pâncreas, lembrando que o nome desse meridiano é baço pâncreas, que também tem a função de secreção de outros hormônios como a insulina. Regula as reservas de glicogênio, que geram, né, a melhora da capacidade de contração muscular, diminuição da fadiga excessiva, né, e está relacionada à ansiedade psicológica, capacidade também de digerir a vida. Por ser complementar ao estômago, ele apresenta uma alteração do seu fluxo energético, sendo o estômago yang e o baço pâncreas yin. Aqui passamos para o meridiano do coração. O coração, ele
é um meridiano de caráter Yin, com o elemento principal o fogo, não é? Em que ele tem como função reger toda a nossa fonte psíquica, a coragem, a moral, relaciona-se com o riso, a vontade e a alegria de viver, e atua também esse meridiano em distúrbios cardíacos, principalmente associados a energias psíquicas. Ele trabalha sobre a absorção de informação e nutrição psíquica e espiritual. Ele tem um caráter de expressão verbal, então pessoas que falam demais ou que falam de menos podem ter alteração dentro desse meridiano. Controla a relação com o coração também e vasos sanguíneos, e é um meridiano de caráter mais controlador de energia, ou seja, sempre deve ser estimulado para que você tenha um efeito de melhora tanto do aumento do fluxo energético como a sua diminuição quando necessário. O meridiano do intestino delgado é um meridiano complementar ao meridiano do coração. Porém, é um meridiano yang, uma energia maior, né? Uma energia considerada mais positiva. Apresenta como elemento o fogo, o elemento físico, né? O fogo, e tem como função a absorção dos alimentos transformadores no estômago. Ele separa o que é bom e do que é ruim. Ele absorve a energia do puro e do impuro. Faz separação de toxinas, objetos sólidos e líquidos para eliminação pelo reto, né? Ele age sobre as grandes depressões, alterações de captação de surdez ou dificuldade de foco e orientação auditiva, dores de quadros articulares dos membros superiores, ombro, em especial no cotovelo, dores na nuca, o inchaço sobre a região do rosto, estando relacionada à circulação sanguínea por absorção de nutrientes, não é? Tanto absorção de nutrientes físicos, água, o que você come, como a absorção de nutrientes psíquicos e emocionais. E aqui eu chamo a atenção para vocês, eu chamo a atenção de vocês para que vocês observem que o tempo todo eu estou falando na medicina tradicional chinesa, ela trabalha de forma multissegmentar. Então, não existe na medicina tradicional chinesa um reequilíbrio energético se o consumo alimentar fica deficiente. Eu vou sair de uma das minhas sessões de shiatsu, que eu reequilibrei a minha energia, para comer alimentos de alto teor glicêmico, alimentos que vão dificultar as minhas digestões, enfim, vocês entenderam o conceito, né? Excesso de álcool, consumo de drogas. Infelizmente, esses meridianos vão sofrer influência significativa e uma baixa capacidade de oferta de melhora de fluxo energético. Se o intestino delgado e o coração apresentavam como principal elemento o fogo, o rim, ele tem, por ser um meridiano Yin, ele apresenta como principal elemento a água. O meridiano do rim comanda a ação de filtragem e de excreção pelos rins e pelas glândulas suprarrenais. Ele age sobre a assimilação renal, o sistema endócrino, também trabalha em cima da audição, com a captação de filtrar, absorver todo o conteúdo que é ofertado durante a fala de alguém, uma música. Ele interage nos ossos e sobre a região do cabelo, tendo como principal área psíquica reger a vontade, a segurança, a decisão, relaciona-se com energia sexual e os problemas genitais. Está muito associado aos medos, não é? Não é tão incomum observar, por exemplo, descrições como me urinei de tanto medo, né? Inclusive muito retratado em diversos filmes, porque este meridiano ele interage sobre essa capacidade de segurança,
a decisão, tomar decisões, relaciona-se com uma energia sexual e muitos problemas genitais também, tá? Sendo um elemento água que os rege, porém é um elemento yin. Seu meridiano complementar, que tem como principal elemento a água, por ser um meridiano yin, ele é o baço pâncreas, ou chamado de circulação sexo. Ele tem como função representar uma função reguladora combinada sobre a circulação da massa de humor ou de tensão física e corporal, e tem como função a estimulação reprodutora. Ele influi sobre o coração, a circulação e os órgãos sexuais e representa a totalidade de toda a massa circulante e o conteúdo humoral, hormonal e imunológico que esse indivíduo pode apresentar. Ele suplementa e protege a função do meridiano do coração. Ele está relacionado ao sistema circulatório por intermédio da circulação sanguínea. Ele controla a alimentação, proteção de anticorpos, não é? E ele influencia diretamente o controle de líquido corporal. Então, sensações como desânimo, angústia, sensação de sufocamento, o medo, covardia, sensações de culpa, podem ser trabalhados com a estimulação desse meridiano, tá? Ele, quando bem estimulado, vai ofertar para um indivíduo sensação de determinação, confiança, melhora da sua coragem. O meridiano do triplo aquecedor, ele não tem uma descrição ou uma forma física correspondente. Não existe um órgão ou uma víscera que o descreva. Ele é um meridiano de característica yang e tem como principal elemento o fogo. Ele apresenta como função a regulação do equilíbrio térmico associado à circulação e às 3 etapas do metabolismo corporal. Ele interfere na função cardiorrespiratória, função digestiva e função genitourinária e atua também no sistema linfático e na tireoide. Ele é utilizado sempre que houver falta de energia física e corporal. Então, aquelas descrições de quadros de fadiga crônica, eu não tenho ânimo, eu não tenho interesse, eu estou sempre muito cansado, eu estou sempre muito esgotada ou muito esgotado, tá? E relaciona-se com esses órgãos que controlam a função orgânica, aumentando a sua energia. O meridiano da vesícula biliar também é um meridiano bem extenso, que inicia-se em toda a região cefálica, no caso crânio e face, não é? Descendo ou evoluindo até para a região do quinto metatarso, ou seja, do quinto dedo do seu pé. Ele tem como elemento a madeira, é um meridiano essencialmente yang e a sua principal função é comandar a função da vesícula biliar total, intra e extrahepática, ou seja, dentro e fora do fígado. Ele é denominado o meridiano dos hipocondríacos e é indicado no tratamento de todas as doenças, principalmente de caráter psicossomático. Ele está relacionado a processo de decisão, tomada de decisão sobre situações práticas. Eu vou comer peixe ou carne? Eu vou acordar às 6 ou às 7 da manhã? Né? Questões bem práticas, diferente da tomada de decisão a longo prazo, como a gente viu em meridianos anteriores, como, por exemplo, o meridiano do rim. Ele também pode estar associado, por exemplo, à sensação de coragem, né? Ele age através do controle de secreção de hormônios da bilis, a insulina, que passam a atuar diretamente na digestão de alimentos e principalmente no metabolismo de gorduras. Passa, né, essa coragem relacionada, como eu falei, aos processos de decisão de caráter mais prático durante o dia a dia. O fígado
É um meridiano de característica Yin. Tem como principal elemento regente a madeira. A sua função se dá em comandar as múltiplas funções do fígado, obviamente, e em especial relacionadas ao metabolismo e à sexualidade. Trabalha em cima dos músculos com a capacidade de melhora de contração, melhora de capacidade de mobilidade, então força para realizar alguma determinada tarefa, e interfere diretamente na capacidade visual do indivíduo. Ele rege a irritação e a cólera, são os dois principais sintomas que ele pode apresentar. Então, excesso de irritabilidade, quadros de alteração de humor, em que você ora está muito triste, ora muito irritado, e atua nas alterações ou nas patologias da parte inferior do corpo, ou seja, da cintura para baixo, armazenando, por exemplo, nutrientes e energias e liberando no momento necessário para manter o fluxo do Qi constante. Ele é um meridiano que é utilizado para desintoxicação de sangue e manutenção da energia física, não é? Indivíduos agressivos, que relatam quadros de câimbras, pessoas que durante a conversa que vocês vão ter estão sempre com um excesso de ressentimento, indignação, pessoas muito amargas, que apresentam pela cólera, um descontrole emocional com grande facilidade, pessoas que falam, vontade de gritar, que não tem paciência para absolutamente nada, são pessoas que se beneficiam muito da estimulação desse tipo de meridiano. Após a descrição dos 12 meridianos anteriores, temos mais 2 que são extremamente importantes para que vocês entendam o fluxo energético Yin e Yang. O meridiano do vaso da concepção, chamada de pequena circulação, é um meridiano de caráter Yin. Ele é um meridiano que percorre toda a região corporal na face anterior, Tem como função ser uma área de depósito dos excessos energéticos da grande circulação, ou seja, dos outros meridianos, ou ser um local que parte nos reforços dos estados de carência de energia, da onde você pode trazer ou aumentar o fluxo energético. Ele não representa qualquer órgão específico, então não tem uma víscera ou um órgão, assim como o triplo aquecedor, que o representa. Funcionalmente, ele tem 3 papéis específicos: o gênito urinário, tanto a capacidade de expelir urina como os órgãos genitais em si. Ele tem uma capacidade digestiva e, quando estimulado na sua região mais torácica, estimulando o aparelho cardiopulmonar ou cardiorrespiratório. Ele está associado a uma energia, quando diminuída, com descrição de exaustão, cansaço crônico, distúrbios sexuais e a infertilidade. O seu meridiano complementar é o meridiano vaso governador, também descrito como pequena circulação, lembrando que os outros 12 descritos são a grande circulação. Esse meridiano, ele complementa o vaso da concepção porque ele é um meridiano Yang. É aqui que você recebe os excessos de energias provenientes dos bloqueios dos meridianos principais. Ele atua nos distúrbios do sistema nervoso central, nos transtornos gênito-urinário, nos quadros de hemorroida, nas rigidez física, da coluna, dos ombros, do pescoço, e tem como principal ponto tratar a região do cérebro, da mente, quadros de depressão, ansiedade, insônia, doenças psicossomáticas, fibromialgia, podem ser tratados com a manutenção ou a estimulação desse tipo de meridiano. Ele acalma o espírito, regula os problemas localizados principalmente nessa região da coluna vertebral.
Ele governa a medula e os ossos, e a tonificação do yang, ou seja, a estimulação ou a sedação desse tipo de local, ajuda a alcançar um estado de equilíbrio físico e corporal significativo. Assim como qualquer técnica de terapia manipulativa, drenagens e massagens, existem alguns cuidados que são importantes, tá? Pacientes com convulsões não tratadas ou não estabilizadas, pacientes com uma pressão arterial não controlada, quadros de artrite, artrose, osteoporose, principalmente no seu estado inflamatório agudo, você deve tomar um certo cuidado. As úlceras ou formações de ferida, você não vai estimular os meridianos próximos e em quadros muito significativos de varizes estabelecidas, de erisipela, não estimula-se, por exemplo, membros inferiores. Hérnias de disco, hérnias abdominais, muito cuidado. As mulheres grávidas também, cuidado ao estimular alguns meridianos que estão associados, né, ao útero, ovário, regiões sexuais. Crianças e idosos, porque talvez não se sintam confortáveis ou não consigam ficar deitados, né, na maca ou no local que você vai aplicar o shiatsu. O estômago excessivamente cheio vai causar um desconforto abdominal e provavelmente um desequilíbrio energético que você não vai conseguir manipular, excessivamente vazio também. E lembrar de retirar óculos, relógio, pulseira, anel, tanto seu quanto do cliente. Porque senão você vai ficar estimulando em cima da correntinha da pulseira, corre o risco de quebrar e causar um quadro doloroso que você vai estar apertando o negócio contra a pele do indivíduo. Contraindicações absolutas. Febre, tá com febre, não faça nada. Peça para que ele retorne em um outro momento, não é? Quadros infecciosos também se faz a necessidade de tratar esses processos infecciosos prévios e doenças contagiosas. No caso de infecção e doença contagiosa, aqui a contraindicação é tanto para que o paciente não tenha piora do seu quadro, nem que você, terapeuta, adquira a patologia que está com ele. Fraturas, igual a foto que vocês observam no canto direito aqui da apresentação. Quaisquer fraturas, inicialmente o tratamento é feito por imobilização e não é indicado que se estimule nem o tecido epitelial, até porque toda a energia vital vai estar sendo concentrada para melhorar o fluxo vital e, consequentemente, a consolidação da fratura. Flebites, erisipelas, alterações da circulação sanguínea não devem ser estimulados esses locais. Esse indivíduo deve primeiro restabelecer essa saúde, controle medicamentoso ou até outras formas de tratamento. E quadros de câncer, como eu falei, você pode utilizar como fonte de tratamento paliativo, mas ele não restabelece e não cura o câncer, tá? Não é o shiatsu que vai curar o quadro de carcinoma ou o quadro cancerígeno. Nunca pressione em cima de cortes, escoriações e regiões cicatriciais, porque ali o fluxo energético já vai estar alterado e pode ser uma área de quadros dolorosos excessivos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido a aula. Esse vídeo eu vou deixar disponibilizado o endereço para vocês observarem, né, todo o canal energético, como é feito essa manutenção, ou o fluxo da pequena e da grande circulação dos vasos sanguíneos, dos meridianos corporais, e que vocês tentem, durante a aula prática, realizar a digitopressão da melhor maneira possível, que a gente consiga estimular pelo menos de 2 a 3 meridianos, entendendo que esse mapa anatômico dos meridianos, ele é feito, olha lá o trajeto, né? De forma bilateral, então o meridiano deve ser estimulado tanto de um lado quanto do outro, para facilitar o fluxo energético e corporal dos nossos pacientes ou dos indivíduos com os quais vocês vão tratar e vão tentar melhorar o quadro de fluxo energético corporal.
Agradeço a atenção e na aula prática eu tirarei todas as dúvidas.